Bom dia, senadora Simone Tebet, aqui Murilo de Aragão, da Arco Advice, fazendo essa live, tendo a honra de recebê-la, candidata do MDB, pré-candidata do MDB a presidente da República. É um prazer e uma honra, e agradeço muito, em nome dos clientes e de muitos do mercado financeiro que vão nos acompanhar, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. E eu, já sem mais delongas, passo a palavra para a senadora, fazer uma introdução e depois eu vou fazer algumas perguntas e aí segue num bate-papo muito informal, mas que, sem dúvida, será de grande utilidade para quem estiver nos assistindo. Então, muito obrigado pela sua presença, senadora. Imagina, Murilo, eu que tenho que agradecer a oportunidade que você me dá de falar com os investidores, falar com o Brasil, através, obviamente, da sua credibilidade, né? E eu quero dizer que é um prazer muito grande estar nessa grande missão a favor do Brasil. Eu gostaria de começar dizendo isso, explicar o porquê da minha pré-candidatura à presidência da República pelo maior partido do Brasil, o que também não deixa de ser um fato inédito. Pela primeira vez, uma mulher é escolhida dentro do maior partido do Brasil, mais democrático, para liderar essa grande missão de unir o centro democrático a favor do Brasil. Sem mais delongas, porque o diagnóstico todo mundo tem, né? Nós conhecemos o diagnóstico, não precisamos tratar de números, mas dois em especial não podem nunca deixar de estar no dia a dia de todos nós que somos, de alguma forma, privilegiados. Nós estamos falando da maior catástrofe social, estamos vivendo a maior catástrofe social nas últimas 3 décadas. Eu só me lembro de alguma coisa parecida no início dos anos 90, quando eu ainda fazia faculdade no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no centro da cidade, e via o que eu estou vendo agora nos grandes centros brasileiros. Pessoas desesperadas em busca de alimento, mãos calejadas de trabalhadores sendo substituídas por mãos em forma de súplica a pedir um emprego. Nós estamos falando de 33 milhões de pessoas que não têm o que comer diariamente e de mais da metade da população brasileira vivendo de alguma forma diante de uma insegurança alimentar, ainda que leve, ou muitas vezes uma insegurança alimentar gravíssima. Isso se deve, como disse, não estou aqui para falar de diagnóstico, ao baixo crescimento do Brasil. O Brasil precisa voltar a crescer urgentemente. Sem crescimento não há emprego, sem emprego nós estamos diante da miséria e da fome. Se eu pudesse resumir essa parte inicial do diagnóstico numa analogia muito simplista, mas que é algo que vem muito à minha memória, para mim o Brasil é um verdadeiro transatlântico, com um motor mais moderno, mas que se encontra à deriva no meio de uma tempestade, porque o motor está parado. Ora vai para a direita, ora vai para a esquerda, nunca para o norte, nunca para um porto seguro, no caso hoje do Brasil, porque o timoneiro não sabe onde fica o botão de ligar. E a economia que vivia aos soluços durante essas 2 décadas, hoje ela vive de tropeços, ela nem mais caminha. Então, o grande objetivo de qualquer candidato ou pré-candidato à presidência da República tem que ser erradicar a miséria. Quando eu falo erradicar, é erradicar mesmo. Erradicar a miséria, diminuir a pobreza e diminuir a desigualdade social. E, para isso, nós precisamos reconstruir o Brasil, com outros parâmetros totalmente diferentes do que nós vivemos hoje. Colocar definitivamente no centro dessa discussão e no centro das políticas públicas o cidadão, do presente e do futuro. As crianças, o adolescente tem que estar no centro de qualquer discussão de políticas públicas na transversalidade. Não é só na educação, não é só na merenda escolar, não é só na alimentação, é na saúde, é já pensando no curso profissionalizante para esse jovem, é inserindo esse jovem e criança em todas as políticas públicas para que depois eles possam, já na vida adulta, serem cidadãos na sua plenitude. E como fazer isso? Não é possível e nós não vamos avançar enquanto nós vivermos nessa polarização. É fundamental um governo estável, um governo comprometido, um governo com credibilidade. Eu, encerrando aqui a minha fala inicial, Murilo, porque sei que são muitas as perguntas, nós não podemos deixar de mencionar que é preciso ter um mínimo de planejamento no Brasil. E, para mim, o planejamento ele se sustenta em 3 tripés. De um lado, o social, como nós mencionamos, e podemos dizer de que forma. Do outro lado, a economia verde,
que a questão ambiental. E, vamos dizer assim, coordenando esses dois pilares, nós temos no tripé o governo parceiro. É isso que vai fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, renda e qualidade de vida para as pessoas. Nós não vamos atrair investimentos, nós não vamos gerar emprego, nós não vamos garantir renda para as pessoas, nós não vamos conseguir prestar serviços públicos essenciais de qualidade se não houver, de um lado, a responsabilidade fiscal, né, garantindo segurança para todos os investidores, para todo o setor econômico, do simples comerciante e empresário, do prestador de serviços, passando pelos grandes investidores nacionais e estrangeiros, se nós não fizermos o dever de casa, com responsabilidade fiscal como um meio de se alcançar o objetivo principal, que é a responsabilidade social. E aí nós temos pelo menos 5 medidas para fazer. Fim da polarização, né? Ora para a esquerda, ora para a direita, garantir segurança institucional e jurídica, social e ambiental, podemos falar sobre isso depois, voltar a ter um Ministério do Planejamento com programas, metas e prazos definidos para se cumprir tudo isso, dentro desse governo parceiro da iniciativa privada, as reformas, especialmente administrativa e tributária, e, por fim, a União entender que, como ela fica com a maior parte da receita no Brasil, ela precisa compartilhar isso em forma de coordenação de políticas públicas com estados e municípios. É não jogar o filho no colo dos primos, os irmãos mais pobres da federação, que são estados e municípios, como se não tivesse nenhuma responsabilidade, como aconteceu na pandemia. Eu sei que temos muito para falar, mas, de um modo geral, essa é a minha visão de Brasil. Lamentavelmente, nunca imaginei que, depois de 20 anos de vida pública com mandatos consecutivos, eu fui prefeita, reeleita prefeita, vice-governadora, fui secretária de governo do estado, do meu estado, e senadora da República, tendo passado pela presidência da principal comissão do Congresso Nacional, que é a Comissão de Constituição e Justiça, tendo sido a primeira líder da bancada feminina, a primeira mulher a ter a coragem de, depois de 198 anos de história do Congresso Nacional, de me colocar candidata à presidência do Senado contra um orçamento secreto que comprou consciências. Eu, enfim, nunca imaginei, depois de 20 anos de luta, já fazendo política há 35, porque desde os 15 anos eu pedi autorização para os meus pais, especialmente para minha mãe, para ir para as ruas lutar por diretas já, nós tivéssemos que estar hoje discutindo, né, se vivemos na democracia plena ou não, se nós estamos diante de um eminente golpe ou não, se nós temos um presidente com viés golpista ou não, e tão grave quanto isso, né? Repito, termino como comecei, estamos diante de uma catástrofe social só vista na década de 90. Então, é com essa abertura que eu me apresento e que eu me coloco à disposição de vocês para qualquer questionamento. Ok, desculpe, eu que estava com o microfone desligado. Simone, olha, bom, eu gostei muito da sua visão geral, agora eu queria ir para o aspecto prático. Existe aqui, eu, quer dizer, conversando com muitos formadores de opinião, muitos empresários, pessoas da sociedade, pessoas da classe média, pessoas também das classes populares, existe um espaço para uma terceira via, mas essa terceira via não se materializa. Qual é o seu plano para romper a polarização? Como ainda dá tempo, na sua visão, como é possível introduzir uma alternativa num quadro tão polarizado e já chegando, vamos dizer assim, perto do período pré-eleitoral de maior intensidade? Murilo, acho que bom, você acompanha a política há tanto tempo quanto eu, né? E eu acho que essa eleição e esse período que nós estamos vivendo é uma eleição atípica em todos os sentidos. A começar porque nós temos os dois que despontam na pesquisa, são exatamente os dois candidatos ou pré-candidatos mais rejeitados. Eles chegam num determinado momento que eles batem num teto. E se você olhar os dois candidatos, eles têm uma rejeição tal que eles não conseguem ter 50% mais um no segundo turno. Então, a grande dificuldade hoje do Centro Democrático, ao meu ver, é chegar realmente no segundo turno. Quem quer que seja no segundo turno ganhe a eleição, eu não tenho dúvida disso. Mas também, exatamente, porque nós estamos diante não só de uma candidatura polarizada, e nesse momento, você tem razão, é difícil furar essa bolha, mas não é impossível, muito pelo contrário, dá para fazer. Ao mesmo tempo, nós temos uma população
mais ou menos apática no processo eleitoral. Se a gente analisa as pesquisas, está muito claro que há uma franja entre os dois candidatos. Como eles são extremamente rejeitados, eu estou tendo que fazer uma escolha do menos pior. Então, eu vou para o Bolsonaro porque eu não quero Lula, eu vou para Lula porque eu não quero Bolsonaro. É aí que se encontra o flanco aberto para que a terceira via se apresente. A terceira via demorou para se apresentar, mas é o tempo da democracia. Não vamos nos esquecer que há 9 meses, menos que isso, há 6 meses atrás, nós éramos em 8 pré-candidatos, né? Nós estávamos falando de grandes nomes que foram ficando pelo longo do caminho, e hoje se concentra em torno do meu nome, MDB, PSDB e Cidadania. Em breve estaremos procurando e conversando, estamos já dialogando com outros partidos. Então, diante desse cenário, eu diria 2, para não ficar muito longo no processo. Um, que nós temos 2 candidatos que bateram no teto já das pesquisas no que se refere a crescimento. E de outro fato, que a população está apática, porque tem lógica nisso. Ela está preocupada com a comida, ela está preocupada em conseguir um emprego, ou quem tem um emprego em não perder esse emprego, né? A mãe preocupada com a falta de remédio no posto ou com a falta de vaga na creche. Então, diante de tudo isso, a sensação que a gente tem também conversando com as pessoas é que as pessoas ainda não pararam para pensar e falar de política. Para isso existe a pré-campanha, e o caminho que eu tenho é esse: estar conversando com você, a partir disso, né, através das redes sociais, divulgar as nossas ideias, dando entrevistas, como darei agora daqui a pouco na Renata Lopretti, no podcast O Assunto, percorrendo o Brasil. A nossa primeira viagem já nesse final de semana vai ser para o Nordeste, e nos apresentando nossas ideias. Eu encerro essa sua pergunta, eu sei que estou sendo longa nela, mas eu acho que a pergunta que todo mundo faz, a que mais chama a atenção e que todo mundo quer saber, dizendo que eu estou otimista porque também tem um dado da pesquisa muito claro. Hoje, quem mais rejeita os 2 candidatos que pontuam à frente nas pesquisas é a mulher. A mulher com a sua sensibilidade, que sabe que não dá mais para permanecer no presente, muito menos voltar numa pauta política de percepções de economia muito ultrapassadas e que não resultaram no desenvolvimento do país de forma sustentável e definitiva. E a mulher vai ser decisiva nessa eleição. E eu, como mulher, conheço as dores das mulheres. Eu, como mãe, sei qual é a dor que uma mãe tem de não ter o que dar de comer para o seu filho. Então, é falando nessa linguagem simples de como fazer, de como resolver a vida, especialmente da mulher e da família, que acho que tenho condições de crescer. Por fim, né, Murilo, a pesquisa que fala não sou eu sou a candidata ou a pré-candidata menos rejeitada, e isso é um ativo muito forte. Nós estamos há mais de 100 dias da campanha. Tem tempo hábil e nós só não podemos errar no caminho. Nós não vamos errar porque o Brasil depende de todos nós. Dora, eu ia fazer exatamente essa pergunta, apontando o eleitorado feminino, que é o eleitorado onde tanto Lula quanto Bolsonaro encontram dificuldades. E eu entendo que seria por aí, mas você já respondeu exatamente, então você eliminou uma pergunta. Então, aproveitando o gancho da sua viagem ao Nordeste, o MDB no Nordeste está dividido ali. Há Alagoas, que apoia Lula. Eu não sei como é que o Eunício, no Ceará, vai se colocar, se é com Lula ou se é com Ciro, enfim, como é que seria a posição dele lá. Como você vê esse quadro de divisões no MDB, que é histórico, sempre existiu, o MDB sempre teve, vamos dizer, algumas faces, né? Como unir o MDB e como será essa sua viagem ao Nordeste? Como que você espera dela? Bom, Murilo, primeiro que você respondeu uma parte da pergunta que fez quando lembrou, né, como grande conhecedor que é, cientista político, da história do partido, né? É histórica essa divisão e não poderia ser diferente, porque o MDB não tem a letra D no nome apenas de fachada ou como um símbolo, né? Ele tem a letra D de democrático, porque é um partido verdadeiramente democrático. E, diferentemente de outros partidos, é o maior partido do Brasil. Ele é um partido municipalista, portanto, ele vive, e a vida do partido, nós respiramos o município, os problemas locais e regionais. E no Brasil tão continental, né, de dimensões tão continentais, não poderia
ser diferente, a realidade de cada estado é uma, nós estamos diante de uma polarização. Você falou de duas figuras, de dois homens públicos, que não é novidade, eles têm uma ligação desde o passado com o ex-presidente Lula, e o partido sabe respeitar essas diferenças. O importante é que nós não temos a unanimidade, mas teremos a unidade na convenção. Na última, nós fizemos 3 reuniões. Lembrar que eu não sou uma candidata de mim mesma. Foi a base do partido, os dois, que representada pelos núcleos, o MDB Jovem, o MDB Mulher, o MDB Diversidade, o MDB Socioambiental, o MDB Trabalhista, foi o MDB Afro, foi essa base que falou: está na hora do MDB, que é esse gigante, acordar e defender os interesses do Brasil. E assim, o MDB está sempre aquele gigante adormecido, quando um momento grave da história ele se levanta e ele se insurge. E isso fez com que chegasse até a executiva esse anseio de uma candidatura própria. E na terceira reunião que nós tivemos da bancada, da executiva, quase 90% entendeu que nós tínhamos que ter candidatura própria e avalizou essa união com o Partido do Cidadania e do PSDB, formando esse centro democrático. Como eu disse, nós não teremos a unanimidade, mas teremos a unidade do partido e teremos falantes. Eu quero um espaço de fala, eu quero poder falar, e aí já respondendo da segunda parte da sua pergunta, que foi feita em relação a como, qual é a expectativa em relação ao Nordeste, nós estamos falando da região mais pobre do Brasil. O Brasil é tão desigual e é difícil na sua complexidade que ele não é desigual de forma homogênea. A desigualdade ela é social, mas é uma desigualdade regional, é uma desigualdade racial, é uma desigualdade de gênero entre homens e mulheres, que na mesma profissão, com o mesmo currículo e com a mesma capacidade, chega a ganhar até 25% menos que o homem, e se for uma mulher nordestina, e se for negra, ela chega a receber até 40% menos. Então, é chegar para essa mulher e dizer que nós temos condições de fazer diferença, e a reconstrução do Brasil se passa pela reconstrução afetiva. É preciso mostrar para o eleitor que, através da política e da boa política, você constrói um país melhor, mostrando que a política se faz com amor, se faz com coragem, se faz com afeto. E a reconstrução do Brasil passa por essa reconstrução afetiva. E, para isso, é preciso chegar, deixar muito claro que a erradicação da miséria passa por duas grandes ações. Uma imediata, Nenhuma criança pode passar fome no Brasil. Então, a transferência de renda em caráter permanente, com compromisso social, com condicionantes, exigindo que a criança esteja vacinada, esteja na escola, que ela não sofra nenhum tipo de violência dentro de casa, garantindo qualificação de mão de obra para que o jovem, para que o companheiro ou mesmo a mulher possam ser inserida no mercado de trabalho e depois garantir essa vaga da renda do Auxílio Brasil, que eu chamo ainda de Bolsa Família, para uma outra família. Isso é importante, e tão importante enquanto nós temos que garantir a sobrevivência dessas famílias, que se invista definitivamente, de forma definitiva, no ensino de qualidade, especialmente, e aqui eu coloco as duas pontas, uma proteção à primeira infância, em parceria com os municípios, e o ensino médio, que já foi aprovada a reforma do novo ensino médio, profissionalizante. O jovem tem a disciplina português e matemática e depois escolhe as demais disciplinas, e já no último ano ele já é direcionado. Se ele quiser ir para uma universidade, ele vai se preparar para o Enem, mas se ele quiser entrar no mercado de trabalho com curso profissionalizante, o terceiro ano ele vai ser voltado para qualificar esse jovem em parceria com o Sistema S, com as federações, para que ele possa ser produtivo. Garantir a população do Nordeste, que nós sabemos a diferença regional, que ela é gritante, que todos os índices sociais do Nordeste são piores do que já a média nacional, e que nós teremos, por fim, uma política nacional de desenvolvimento regional, que, embora vamos investir na saúde, na educação, em todas as políticas públicas, vai haver um olhar diferenciado para o Norte e Nordeste brasileiro, porque é isso que significa garantir a igualdade. Igualdade significa tratar de forma desigual aqueles que são diferentes na sua devida desigualdade. E assim nós queremos, de forma muito clara e transparente, conversar com as pessoas, especialmente com as mulheres do Norte e do Nordeste brasileiros. Senadora, vamos para a agenda econômica. Um dos pontos centrais aí da questão que leva até o mercado assim, ter uma posição um pouco menos volátil em relação à polarização, é que existe alguma certa previsibilidade.
Quer dizer, você acredita na previsibilidade, né? Você acredita que o Lula, no final das contas, se for presidente, não vai ser... ele não vai botar em prática esse discurso que ele anuncia, anti-mídia, anti-privatização, anti-mercado, enfim, e o Bolsonaro iria transitar ali basicamente pelo que ele faz. Na sua visão, como você olha a questão econômica? Você falou bem no começo a questão do desenvolvimento, que nós saímos aí de uma recessão grave no governo Dilma, o governo Temer houve essa recuperação, o governo Bolsonaro, continuando com a agenda do governo Temer, ensaiou uma recuperação que foi cortada pela pandemia. Mas qual é a sua visão? Quem vai desenhar a economia da presidente Simone Tebet, caso eleita? Bom, Murilo, primeiro que me preocupa muito essas falas do ex-presidente Lula. Né? Eu não sei que PT está vindo aí, que Lula estaria vindo aí. Uma fala que questiona os avanços nas reformas, na própria reforma trabalhista, na questão do imposto sindical, enfim, nós não estamos aqui para falar dos outros, mas de nós mesmos. Né? A nossa política ela se baseia em premissas muito claras. O governo tem que ser parceiro, tem que ser eficiente. Tem que voltar de forma imediata o Ministério do Planejamento e Orçamento. Se você não planeja e você não diz para onde você quer ir, quem vai sequestrar esse orçamento vai ser o Congresso Nacional. Se você tem dinheiro, encaixa. Se você tem orçamento para ser votado, você não tem um executivo forte que diz as políticas públicas são essas, os primeiros, os segundos e terceiros passos são esses, e mostra onde quer chegar, você vai ter cada vez mais um orçamento engessado e confiscado e sequestrado pelo governo federal, pelo Congresso Nacional. E quem entende de orçamento, de planejamento, quem tem a chave do cofre, é quem tem a chave no cofre na mão, que é o Poder Executivo. Esse é o grande problema do governo federal atual. Ele se entregou a um centrão que, preocupado com a eleição a cada 4 anos, coloca de forma desorganizada o pouco dinheiro que se tem, discricionário, porque o resto está todo direcionado, o orçamento está engessado, porque está todo direcionado. Você tem um percentual, às vezes, de 6%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, do orçamento discricionário, e esse orçamento discricionário ele não está mais na mão do executivo, que sabe, que tem a visão de país macro e sabe onde quer chegar. Então, a primeira coisa que se precisa fazer é voltar ao Ministério do Planejamento e Orçamento, com regras claras. Um orçamento anual com olhar a médio prazo, dizendo claramente para o Congresso e para o país, para o Brasil, o país que nós queremos. Paralelo a isso, e não tem como ser diferente, nós temos o Brasil arrecada muito e arrecada mal. Gasta muito e gasta mal. Então, nós não temos como. Nos primeiros 6 meses, é preciso fazer 2 reformas. Uma começa pela Câmara, outra começa pelo Senado. Né? Eu vivenciei, eu respiro o Senado, o Congresso Nacional, há 7 anos. Então, um começa com a reforma administrativa, outra reforma começa com a reforma tributária, e depois trocam, né? E faz-se a revisão de uma e de outra. Porque o Brasil tem pressa e precisa fazer as reformas em 6 meses. Não essa reforma administrativa que está aí, que só fica falando em fim da estabilidade. É uma reforma administrativa que tem a capacidade de rever todas as despesas federais, trazer a agenda ESG da iniciativa privada para o governo, um governo eficiente, um governo transparente, um governo responsável com as políticas públicas, que testa a sua ação e avalia os seus gastos anualmente. Enfim, você economiza dinheiro, porque quem cuida do dinheiro cuida das pessoas. É a responsabilidade fiscal, repito, que vai às regras da responsabilidade fiscal, que afastam qualquer tipo de manobra contábil, qualquer tipo de contabilidade criativa ou pedalada fiscal, que evita os privilégios. E aí, a partir daí, você gasta com eficiência e você tem, a partir daí, o retorno social. E, de outro lado, a reforma tributária. Uma reforma tributária que simplifique, que facilite. Aliás, não é uma, na realidade, nós temos que falar de 3 reformas. Você tem a reforma tributária, que você tem que mudar a forma de tributar, que hoje é muito no consumo, e faz com que a população mais carente pague pela cesta básica, o mesmo que eu, como senadora, pago. Isso é totalmente injusto. Então, você tem que tributar menos o consumo e tributar mais o serviço. Você tem a reforma do imposto de renda para que você possa tributar menos a pessoa jurídica, porque é ela que vai poder
de forma desburocratizada, com sistema tributário simplificado, gastando menos com contador, com administrador, com advogado, jogar esses 60 bi anuais, que é mais ou menos isso que a iniciativa privada gasta só para entender esse emaranhado de legislação tributária, jogar isso em forma de investimento e geração de emprego. Então, você tem essa segunda etapa, e você tem uma situação mais complicada, mas também cruel para resolver, de que forma nós vamos resolver a questão da vida daqueles que estão na informalidade. Como nós garantiríamos um sistema que eles pudessem, no final da vida, na sua aposentadoria, ter algum retorno. Então, nós temos que pensar numa reforma tributária macro, mas a mais importante é essa, que simplifique, que facilite, que é a reforma tributária que esteja, essas duas primeiras, envolvida no consumo e na renda. E, por fim, sim, eu tenho uma visão liberal na economia, não esse neoliberalismo sem alma, esse fiscalismo sem alma do governo federal, mas eu entendo, sim, que é preciso ter um Estado, nem mínimo nem máximo, é um Estado necessário. É um Estado que tem como objetivo principal, o objetivo do Estado, ele é criado para prestar serviços públicos essenciais de qualidade para a população. Saúde, educação, segurança pública, investir em parceria em habitação em casas populares, que a construção civil, inclusive, gera muito emprego. E deixar para a iniciativa privada como parceiro que é, ver o investidor e a iniciativa privada como parceiro, toda a atividade de logística, através de PPPs, PPIs, duplicando estradas, sistema ferroviário, e essa desestatização ela vai ser feita de forma gradual, mas para isso preciso devolver para o BNDES esse comando, que é quem tem expertise, que é quem tem a capacidade de fazer esse investimento. Então, assim, estamos sendo muito bem assessorados por uma equipe de economistas que confiamos, e no momento certo nós vamos estar protocolando e mostrando para o país o que queremos, como queremos chegar ao desenvolvimento sustentável com qualidade de vida, como fazer isso através da pauta econômica. Desculpe. Um tema crítico é a questão do teto de gastos, né, que foi uma espécie de âncora para a recuperação da gestão complexa de Dilma Rousseff. Como a senhora vê o futuro aí do teto de gastos, desse debate? Ele foi meio flexibilizado durante a pandemia, agora mesmo também tem o debate por conta da invasão russa na Ucrânia. Como a senhora vê a questão do teto de gastos no seu governo? Murilo, o teto de gastos é a única âncora fiscal que sobrou, né? A lei de responsabilidade fiscal se puxa daqui, se puxa dali, ela precisa ser aprimorada e precisa voltar ao centro também da questão das regras fiscais. Ela foi um passo decisivo, o primeiro dos grandes passos que foram dados rumo a essa concertação dos gastos públicos, da eficiência da gestão, mas de lá para cá, o que sobrou? A regra de ouro, que é o que sobrou para nós a não ser o teto de gastos. Hoje é muito mais fácil você defender o teto de gastos no passado, porque, na prática, nós mostramos o quanto ele foi importante. Eu dou só apenas 2 exemplos. Se quiserem, por uma questão de tempo, posso ficar num. Eu estava no Congresso e nós votamos a PEC do calote, e foi um calote, porque eles queriam 20 anos, empurrar 20 anos o pagamento de precatórios. Fui eu que fui decisiva, porque estavam até alguns colegas que estavam nessa linha conosco, falaram, vamos votar assim mesmo? Eu falei, não, se a gente apertar, vai virar 10. Então, nós passamos de 20 para 10 anos do calote, mas o calote não foi feito porque para se resolver os grandes problemas nacionais e econômicos do Brasil. O calote foi feito para abrir um espaço fiscal, não foi para pagar os R$400 do Auxílio Brasil que estavam lá, e por isso que nós tivemos que votar. Não tinha saída, era 8,80, era uma escolha de Sofia, eu tive que votar a PEC do calote. Consertamos no que pudemos, mas não tinha como fazer o destaque, que estava muito amarrado no texto, e a gente teve que votar. Na realidade, eles quiseram abrir um espaço fiscal para fazer graça. É para gastar mais em ano eleitoral, para os currais eleitorais e para garantir reeleição de parlamentares. Basta ver o texto. Então, quando você tem um centrão, quando você tem um Congresso Nacional perdulário, um Congresso Nacional que não tem a visão macro de planejamento, de onde se quer chegar com políticas públicas permanentes, de soluções permanentes para os problemas mais graves do Brasil, você tem que ter uma responsabilidade fiscal, e você tem que dizer o seguinte, que é exatamente o que diz o teto de gasto. Você não pode gastar no ano que vem mais do que gastou esse ano, incluindo a inflação.
porque é a forma que você tem de poder gastar de forma mais eficiente. O problema do teto de gasto e a grande crítica que é feita ao teto de gasto é que ele veio de forma muito organizada, esperando que o Congresso fizesse o dever de casa com a reforma administrativa e depois com a tributária. E a reforma administrativa ela não aconteceu. Então, alguns falam assim, mas nós podemos chegar no shutdown. Isso é fácil. Se isso acontecesse, você cria um mecanismo ali, mas você não pode flexibilizar as regras do teto de gastos para gastar mais e gastar de forma desorganizada, sem planejamento. Então, o teto de gasto, para mim, ele é decisivo. Você pode criar um mecanismo ou outro de porta de saída em casos excepcionais, em casos como está acontecendo agora com a guerra da Ucrânia, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e que está impactando o mundo, mas você não pode abrir mão do teto de gasto, muito menos criar regras flexíveis para ele, para fazer graça com dinheiro público. Isso significa garantir, você tira a estabilidade política do país e jurídica, você cria insegurança, você não mostra responsabilidade, você não traz investimentos privados, estrangeiros, inclusive. Um país que não trata com seriedade os seus recursos não tem condições de provar que é um Brasil sério, capaz de receber investimentos. Paralelo a isso, óbvio que a gente não pode esquecer de fazer o dever de casa do que se refere à economia verde e ao desenvolvimento sustentável. Senadora, como a senhora vê a crise dos combustíveis? Quer dizer, há uma crise no mundo por conta da guerra da Ucrânia, pelo papel que a Rússia tem no fornecimento de diesel no mundo também. Enfim, como a senhora vê e que solução deveria ser adotada nesse período de indefinição com relação ao destino da guerra e esse impacto gigantesco na inflação? Essa crise, anuncia-se aí, eventualmente a criação de uma CPI para a Petrobras ou a CPI dos combustíveis. Como a senhora vê a solução, o momento e o que, na sua opinião, seria a melhor decisão a ser tomada? Quando eu acho que eu já vi de tudo, a gente se surpreende. Começando pelo final, você falou de CPI, Murilo, e eu me lembrei que eu nunca vi um governo pedindo CPI para si próprio, né? É interessante, o próprio presidente da República falando, temos que fazer uma CPI. Eu sou a primeira a assinar, até para ver até que ponto não teve interferência aí no domínio econômico, interferência do presidente da República, que troca o presidente da Petrobras ao sabor dos ventos, acho que são 4, é o quinto, é o quarto presidente da Petrobras, já anuncia que quer tirar o atual, porque não faz aquilo que ele acha, né, e querendo intervir politicamente, eleitoralmente, na maior estatal brasileira. O que não é muito diferente do governo que passou, né? Primeiro é tratar a Petrobras com a seriedade que ela merece. É a maior estatal brasileira, uma das maiores do mundo, e que tem na sua mão o grande motor que gira, que fomenta a economia, que é o setor energético, né? E que, uma vez inflacionado, impacta tudo, impacta na inflação e na vida das pessoas, no preço dos alimentos. Então, é isso. Primeira coisa é tratar a Petrobras com seriedade e tirar esse viés ideológico, seja da esquerda, seja da direita. Ela é uma estatal que ela tem autonomia financeira, administrativa, ela, bem gerida, ela pode prestar serviços relevantes para a sociedade. Eu tenho uma crítica em relação à Petrobras, porque não fez o dever de casa, eles, seus acionistas, não fizeram o dever de casa em relação à transição da matriz energética, que é poluente, para uma matriz energética mais limpa. E isso é uma exigência da lei, e eles estão nos devendo esse plano. Mas, fora isso, ela tem autonomia de gestão, e ela se autorregula. Claro que nós estamos diante de uma tempestade perfeita, nós não imaginávamos a guerra da Ucrânia, que são dois grandes fornecedores, exportadores de petróleo, a Ucrânia e a Rússia, e com isso faz com que haja uma escassez no mercado e o preço do barril extrapola os $130. Mas nós não podemos esquecer que, no caso do Brasil, nós somos penalizados 2 vezes. Nós somos penalizados por isso e nós somos penalizados por um presidente que, toda vez que abre a boca, que faz comentários de forma flertando, inclusive, ou ameaçando as instituições democráticas, faz com que o dólar suba e depois ele não volte ao patamar anterior, a bolsa caia. Então, nós somos impactados no preço do combustível por 2 situações, porque o barril está mais caro e porque o dólar está acima de 5. Quer dizer, o câmbio desvalorizado
e desvalorizado, quando eu digo de forma artificial, é importante dizer, porque é o governo criando essa crise e gerando uma insegurança no mercado. Então, a primeira coisa que se resolve é trocando o governo, trocando o presidente da República por um governo responsável, por um governo que garante estabilidade, faz com que o dólar caia. O dólar caindo, o câmbio brasileiro se valorizando, automaticamente você já tem a diminuição do preço dos combustíveis, que se paga mais barato pelo que nós importamos. É lembrar que nós somos autossuficientes na produção, mas não no refino. Então, também o refino é algo que precisa ser revisto. Não dá para ser autossuficiente em refino, mas ter um olhar especial para o refino, seja o próprio Petrobras, seja a iniciativa privada fazendo esse refino, é uma questão a médio prazo, mas é importante que se faça. E terminaria com duas questões. Isso é a médio prazo. O que fazer no curto prazo em relação ao preço do combustível? O preço do combustível precisa cair na bomba. Se ele não cair, a classe média, que já está endividada, né, está se endividando com cartão de crédito, não porque fez uma viagem para o Nordeste, mas porque está tendo que ganhar tempo, está faltando salário no final do mês. Então, ele usa o cartão de crédito do supermercado, né, coisa que a gente... e às vezes está parcelando isso. Então, o combustível precisa cair na bomba, mas ele não pode cair de forma artificial. Para isso, a própria Constituição dá alternativas. Em casos de excepcionalismos, ou de guerra, calamidade pública, ou diante de uma situação anormal, você tem pelo menos 2 ou 3 caminhos. A Constituição dá saídas. Você cria um crédito extraordinário para poder compensar e fazer com que você mantenha o preço mais baixo até o final do ano, até essa crise se normalizar. Essa pode ser uma saída. Você pode usar os dividendos da Petrobras para também garantir que esse preço não suba, para que esse preço possa cair. Você tem o PIS/COFINS, que a Petrobras, que a União só zerou do diesel, mas que ele pode muito bem zerar nesse momento até o final do ano, para todos os combustíveis, tanto o etanol, o álcool, como a própria gasolina. Isso dá mais ou menos 11% de diferença, 80 centavos no litro, o que não é pouca coisa. O que não pode é fazer ingerência política ou politiqueira ou eleitoral numa estatal, que já pagou um preço muito caro e quase quebrou no governo do PT quando isso aconteceu. Então, assim, você tem medidas de imediato, a pequeno prazo, e você tem medidas a médio prazo para se fazer na Petrobras. Mas você tem alternativas e você tem saída para resolver o problema do combustível no Brasil. Senadora, a propósito de Petrobras, qual é a sua opinião sobre a privatização da Petrobras? Essa é uma pergunta do momento, apesar de que eu, pessoalmente, acho que é um debate tão prematuro, tão longínquo, que foi colocado na pauta pelas circunstâncias. Mas, enfim, já deixou de ser um tabu. Antigamente, quando eu cheguei em Brasília, se falar em privatização da Petrobras era defender o indefensável. Como você vê a questão da privatização da Petrobras, se isso seria uma prioridade ou uma visão? Qual seria a sua visão sobre o tema? Murilo, eu sou contra a privatização da Petrobras, embora seja a favor de privatizações. Nós temos mais de 40 estatais e mais de 100 subsidiárias. Nós temos que fazer o seguinte raciocínio: quais são as deficitárias e que não são de relevante interesse nacional, que são pouquíssimas, e, consequentemente, nós temos que colocar na mão da iniciativa privada, com regras claras, transparentes, num processo de desestatização, em que permita que todos possam participar e depois, obviamente, cobrar o resultado. Em relação à Petrobras, no que se refere à produção, eu sou contra a privatização da Petrobras. Acho que as subsidiárias, os demais serviços podem ser, primeiro porque é uma discussão etérea. Isso não passa no Congresso Nacional, fica o tempo todo discutindo a questão da privatização da Petrobras e não se faz a desestatização em relação às outras estatais que ou são deficitárias ou que não precisam continuar na mão do Estado. Essa é uma discussão que, embora não seja mais tabu, é muito difícil explicar para o eleitor o seguinte: bom, se está ruim na mão do poder público, que tem, de alguma forma, algumas ferramentas estratégicas que a Constituição permite, eu citei algumas delas, para conter o preço do combustível, né, como seria na mão da iniciativa privada? Enquanto ela não estiver totalmente organizada, cumprindo a sua função, que, inclusive, desculpa, nessa transição de forma gradual da energia, do combustível fóssil para a energia renovável. O que nós temos que fazer
é aproveitar a Petrobras, aquilo que ela tem para oferecer à sociedade, e ela está dando dividendos, e ela tem um fundo social que vai para investimentos na saúde e na educação, desculpa, e no meio ambiente, e usar a serviço da população. Eu acho que essa é a última das discussões, das privatizações que deveria acontecer no Brasil. Ela só levantaria, né, uma pauta política, muitas vezes ideológica, e ficaria nessa situação que o próprio governo hoje tem. Um governo que falou que ia privatizar, criou uma secretaria e você não consegue avançar minimamente, até porque não tem comando, não tem capacidade de gestão e nem sei se efetivamente quer. Então, isso, acho que concordo com você que essa é uma discussão que não é do momento, ela, de forma prática, ainda que tenha um presidente que seja a favor, ela não aconteceria nos próximos 4 anos. Senadora, vamos já caminhando para o final, e eu queria fazer mais 2 perguntas. Aliás, na verdade, 3. Bom, vamos lá. Uma é sobre o papel do vice. Parece que está definido que será o senador Tasso Gereissati, uma figura com uma extensa folha de serviços prestados ao país, efetivamente um dos grandes modernizadores da administração pública no Brasil. Basta lembrar, o seu governo no Ceará, nos anos 80, influenciou decisivamente tudo que foi feito de modernização no Brasil de lá para cá. Como a senhora vê esse acordo com o PSDB? Como a senhora vê o andamento desse entendimento e como será, vamos dizer, essa aliança com o PSDB e tendo o Tasso Gereissati como seu candidato a vice-presidente? Murilo, você me permite fazer um comentário em relação a esse assunto, voltando a 35 anos atrás, com uma única frase, né? Acho que esse é um reencontro que não estava agendado pela história, mas é exigido pela história, que é um reencontro de irmãos, MDB e PSDB, que sempre fizeram parte do mesmo projeto a favor da democracia. Não vamos esquecer que o PSDB saiu de um braço do MDB, ou de uma parte, de um lado do coração do MDB. Né? Todos os grandes homens públicos do PSDB antes passaram pelo MDB e depois resolveram criar um partido. Então, são partidos irmãos, são partidos que têm a mesma visão na pauta econômica, a mesma defesa intransigente a favor da democracia, dos valores democráticos, e agora voltaram a se reencontrar junto do Cidadania, através do presidente aguerrido, que é Roberto Freire, que também tem uma história de vida, né, a favor do Brasil, que tem sido um dos maiores entusiastas da nossa campanha, da nossa pré-campanha, do nosso projeto. Então, é um reencontro não agendado, mas infelizmente exigido pela história diante de tantos retrocessos. Diante disso, eu estou muito tranquila em relação à escolha do vice. Essa é uma escolha interna do PSDB. As pessoas até me perguntam assim, mas você não vai vetar? Eu falo assim, e vou vetar um nome indicado pelo PSDB, porque se eu tenho certeza que o PSDB tem valorosos homens e mulheres e vai escolher aquele que for o melhor para estar na nossa chapa. Ainda não está batido o martelo, essa é uma decisão do PSDB, no momento certo o PSDB vai apresentar o nome ao MDB. O que eu só posso dizer é o seguinte, eu já fui vice-governadora e pude ali, eu sou de estado de fronteira, sou do interior do Brasil, e pude ali, dentro da minha modesta contribuição, atuar muito fortemente na área de segurança pública, porque a responsabilidade do Estado é muito focado com segurança pública. E fizemos um trabalho muito bonito de combate à violência contra a mulher, e estava ao lado do secretário de Segurança Pública nessa questão de combate ao narcotráfico, a entrada de armas. Meu estado é um corredor de passagem, que é Mato Grosso do Sul, porque tem os maiores estados ali produtores de maconha e cocaína das Américas. Então, eu vi a diferença que é você poder trabalhar de alguma forma com 4 mãos. E eu fui prefeita, reeleita prefeita, e meu vice nunca foi figurativo, sempre teve secretaria, sempre atuou. A minha vice, inclusive, como secretária de Educação, depois, na minha reeleição, eu tive a oportunidade, que eu estava tão forte, e coloquei uma mulher de vice. E entendo que o vice-presidente da República, diante da complexidade do Brasil, jamais pode ser figurativo, né? Muito menos se for um homem da envergadura, da experiência, da competência, da capacidade, da seriedade do senador Tasso Gereissati. Seja qual for o vice indicado, vai ter espaço, vai ter voz,
vai ter voz ativa, vai estar na mesa de negociação, vai estar nos ajudando a governar um Brasil da complexidade que é e dos problemas que tem. Então, tenho muita tranquilidade. Eu sou suspeita para falar do Tássio, porque Tássio é um irmão político para mim, né? Nós sempre votamos juntos. Eu, quando fui presidente da CCJ, o designei relator da reforma da Previdência, ele relatou o marco legal do saneamento também. Então, assim, seria uma honra ter o senador Tássio Gereissati como meu vice, né? E como conselheiro. Mas, como disse, vou respeitar qualquer decisão que o PSDB tomar em relação a isso. Sempre. É clássico deixar o microfone desligado, né? Vou fazer a última pergunta. Essa é uma eleição que vai ser igual a 2018, no tocante assim, à virulência verbal, redes sociais. Esse é um ponto comum entre as duas eleições, apesar de que, obviamente, cada eleição é diferente uma da outra. Mas só está preparado para uma eleição de muitas caneladas, dedo no olho, ataques, que exigirá muita força espiritual, muita força intelectual, muito equilíbrio psicológico. A senhora, senadora, sabe que será uma eleição muito difícil. Como é que está vendo esse quadro? Que eu espero que não seja tão desleal, que não seja uma campanha desleal, mas eu temo que ela possa ter desdobramentos muito ruins. Como a senadora vê esse quadro? Concordo com você, Murilo, eu me sinto preparada para enfrentar qualquer desafio. Não poderia ser diferente. Eu não cheguei aqui, nada foi muito fácil para mim na política, nada é muito fácil para as mulheres que resolvem entrar na vida pública. A primeira coisa é enfrentar essa misoginia, é enfrentar a violência política, que ela é velada, então é ainda mais difícil, muitas vezes, de ser combatida, né? A mulher se fala manso, ela é frágil, se ela se impõe, ela é histérica e descontrolada, se ela mostra conhecimento, ela é professora, e então, assim, tudo sempre é muito mais cobrado. Mas eu entendo o que você está dizendo e sei onde você quer chegar. Essa vai ser, talvez, a eleição mais violenta em todos os aspectos, desde a redemocratização. Mas coragem não me falta, espírito público nunca me faltou. Quando eu olho para o lado e vejo o que me trouxe aqui, especialmente por que eu me apresento como pré-candidata à presidência da República, o desespero e a dor das pessoas é infinitamente maior do que qualquer tipo de embate que eu possa enfrentar para defender os interesses do Brasil e aquilo que eu penso que é o melhor para o Brasil. Eu estou preparada para, como a única mulher dentro desse processo, candidaturas de grandes partidos, eu sou a única mulher, para dizer claramente o que nós, mulheres, queremos para o Brasil, para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para a nossa família. E não é possível que uma eleição como essa, num universo majoritariamente feminino, onde a verdadeira pauta é a pauta econômica, é a pauta da desigualdade social, é a pauta da fome, da miséria, da falta de qualidade do ensino, que é a única coisa capaz de salvar o Brasil a médio e longo prazo desse atraso de desenvolvimento, dessa desigualdade vergonhosa. Diante desse cenário, eu tiro força. Quando eu fecho os olhos, eu fico imaginando, como mãe que sou, qual é a dor que uma mãe hoje tem, sabendo que seu filho vai dormir com fome. Nada me tira mais do eixo do que isso. Nada me dá mais força, nada me dá mais coragem, como mãe que sou, e sabendo o que é a dor de ver um filho chorando, né, por qualquer dor, saber que nós temos hoje, no mínimo, na melhor das hipóteses, no mínimo, 5 milhões de crianças dormindo com fome todos os dias. Não dá para se acovardar, não dá para se silenciar, não dá para se omitir. Então, eu estou preparada, eu sei que você receber ameaças, eu sei que eu vou ter, pela misoginia, pela forma, inclusive, do embate, ele vai ser mais pessoal, ele vai ser mais pela minha condição de mulher, né? E não é uma característica só minha, todas as mulheres, de uma vereadora até uma senadora, passaram por isso. Mas, assim, se você me permitir, para encerrar, contar uma historinha sobre esse aspecto, né? Eu falo assim, que eu gosto muito de uma frase de Simone de Beauvoir, que ela fala assim,
que ela dizia assim, a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, querendo dizer que a mulher ela se fortalece na dor, que tudo é muito mais difícil. E eu vou contar assim rapidamente essa história. A primeira vez que eu recebi esse tipo de violência política, eu fui para o banheiro chorar. Eu não sabia qual era o que fazer. A segunda, eu fiquei sem fala, eu simplesmente não sabia como me posicionar. A terceira, eu reagi, dei de dedo da mesma forma como deram. Então, é isso, a gente vai se fortalecendo no caminho, e eu tenho um caminho longo já. Né? Eu faço política de bastidores há 35 anos, com mandatos consecutivos há 20. Eu não posso me dar ao luxo de ser fraca, de ser omissa, de ser covarde diante da dor de tantas mães brasileiras. Então, assim, eu sou cristã, eu tenho muita fé, eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada, nunca me faltou pão, mas também nunca passei fome, mas também nunca me faltou amor pelas pessoas, pelo meu país. Eu amo o Brasil, não reconheço o Brasil que nós temos, não é esse Brasil que eu quero para as minhas filhas e para os filhos e para as filhas de todas as mães, de todos os pais. É por isso que eu luto e vou continuar lutando sempre. Quero e peço a Deus apenas que sempre esteja do lado certo da história. Bom, senadora, muito obrigado. Eu teria mais umas 20 perguntas para fazer, mas vamos deixar para outra ocasião. Eu quero agradecer muito. Foi muito interessante. Não se furtou a debater nenhum aspecto. Então, fica o meu agradecimento e já o meu convite para adiante. E a sua agenda tem espaço para mais um bate-papo, que certamente vai chegar a pessoas importantes dentro do processo de formação de opinião no Brasil e dar opções, né, para colocar opções no debate político e as escolhas, as melhores escolhas terão que ser feitas e, tendo a sua presença, enriquece esse debate tão necessário que seja enriquecido, que é o nosso sistema, é a nossa campanha eleitoral de 2022. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho a agradecer, Murilo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado.